banhados. Embora muitas tribos inimigas ainda estivessem entre eles e a Grécia, o temido exército persa agora tinha ficado para trás. Levou muitos anos, mas quase todos voltaram vivos para a Grécia. Interpretação: a vida é batalha e lutas, e você se verá constantemente diante de situações ruins, relacionamentos destrutivos, compromissos perigosos. Como você enfrenta estas dificuldades vai determinar seu destino. Como disse Xenofonte, seus obstáculos não são rios ou montanhas ou outras pessoas, seu obstáculo é você mesmo. Se você se sente perdido e confuso, se você perde seu senso de direção, se você não sabe a diferença entre amigo e inimigo, você só tem a si mesmo para culpar. Pense em você mesmo como sempre prestes a entrar em uma batalha. Tudo depende de seu estado de espírito e de como você vê o mundo. Uma mudança de perspectiva pode transformar você de um mercenário passivo e confuso em um guerreiro motivado e criativo. Somos definidos por nosso relacionamento com as outras pessoas. Quando crianças desenvolvemos uma identidade ao nos diferenciarmos dos outros, até o ponto de empurrá-los para longe, rejeitá-los, com rebeldia. Quanto mais claramente você reconhecer quem você não quer ser, então, mais nítido o seu sentido de identidade e propósito será. Sem uma noção dessa polaridade, sem um inimigo contra o qual reagir, você está tão perdido quanto os mercenários gregos. Ludibriado pela traição dos outros, você hesita no momento fatal e passa a se lamentar e argumentar. Concentre-se no inimigo. Pode ser alguém que bloqueie seu caminho ou sabote você, seja sutil ou obviamente, pode ser alguém que o magoou ou que combateu você injustamente, pode ser um valor ou uma ideia que você abomina e que você vê em um indivíduo ou grupo. Pode ser uma abstração, estupidez, presunção, materialismo vulgar. Não dê ouvidos às pessoas que dizem que a distinção entre amigo e inimigo é primitiva e antiquada. Elas estão apenas disfarçando o medo que sentem de conflitos por trás de uma fachada de falsa cordialidade. Estão tentando forçá-lo a sair de seu caminho, contaminá-lo com a incerteza que os aflige. Uma vez sentindo-se claro e motivado, você terá espaço para a verdadeira amizade e o verdadeiro compromisso. Seu inimigo é a estrela polar que o guia. Dada esta direção, você pode entrar na batalha. Quem não está comigo, está contra mim. Lucas 11:23. O inimigo externo. No início da década de 1970, o sistema político britânico havia se acomodado a um padrão confortável: o Partido Trabalhista venceria uma eleição e aí, na eleição seguinte, os conservadores venceriam. De lá para cá o poder seguia, tudo razoavelmente polido e civilizado. Na verdade, um partido já estava se parecendo com o outro. Mas quando os conservadores perderam em 1974, alguns deles deram um basta. Querendo sacudir as coisas, eles sugeriram Margaret Thatcher como sua líder. O partido se dividiu naquele ano, Thatcher tirou vantagem da divisão e venceu a indicação. Ninguém jamais tinha visto um político como Thatcher. Uma mulher em um mundo governado por homens, ela também se orgulhava de ser de classe média, filha de um dono de mercearia no tradicional partido da aristocracia. Suas roupas eram caretas, mais como as de uma dona de casa do que uma política. Ela não tinha sido uma participante ativa no Partido Conservador, na verdade, ela estava na periferia da ala de direita. O mais surpreendente de tudo era seu estilo: enquanto os outros políticos eram afáveis e conciliadores, ela enfrentava seus adversários atacando-os diretamente. Ela possuía o apetite pela batalha.
A maioria dos políticos viram a eleição de Thatcher como um feliz acaso e não esperavam que ela durasse. E nos primeiros anos em que liderou o partido, quando os trabalhistas estiveram no poder, ela pouco fez para mudar a opinião deles. Ela vociferava contra o sistema socialista, que em sua mente havia sufocado todas as iniciativas e era em grande parte responsável pelo declínio da economia britânica. Ela criticou a União Soviética em uma época em que as tensões estavam se relaxando. E aí, no inverno de 1978 a 79, vários sindicatos do setor público resolveram entrar em greve. Thatcher partiu para a guerra, associando as greves ao Partido Trabalhista e ao primeiro-ministro James Callaghan. Este foi um discurso ousado, divisor, bom para os noticiários do fim da tarde, mas não para ganhar uma eleição. Você precisa ser gentil com os eleitores, tranquilizá-los, não amedrontá-los. Pelo menos, essa era a sabedoria convencional. Em 1979, o Partido Trabalhista convocou uma eleição geral. Thatcher continuou no ataque, classificando a eleição como uma cruzada contra o socialismo e a última chance de modernização para a Grã-Bretanha. Callaghan era a síntese do político cortês, mas Thatcher o irritava. Ele não sentia outra coisa que não desdém por esta dona de casa arremedo de político e devolveu fogo. Ele concordava que a eleição era um divisor de águas, mas se Thatcher vencesse colocaria em choque a economia. A estratégia pareceu funcionar em parte. Thatcher assustou muitos eleitores, e as pesquisas que sondavam a popularidade pessoal mostravam que seus números haviam caído bem abaixo dos de Callaghan. Ao mesmo tempo, entretanto, sua retórica e a reação de Callaghan a ela polarizavam o eleitorado, que pôde finalmente ver uma nítida diferença entre os partidos. Dividindo o público em esquerda e direita, ela atacou na fenda, absorvendo as atenções e atraindo os indecisos. Ela teve uma vitória de bom tamanho. Thatcher havia convencido os eleitores, mas agora, como primeira-ministra, ela teria de moderar seu tom, sarar as feridas segundo as pesquisas de opinião. De qualquer modo, era isso que o público queria. Mas, cara, onde que você... Mas Thatcher, como sempre, fez o contrário, decretando cortes de orçamentos que iam ainda mais fundo do que ela havia proposto durante a campanha. Conforme suas políticas foram levadas a efeito, a economia realmente entrou em choque, como Callaghan dissera, e a taxa de desemprego subiu vertiginosamente. Os homens de seu próprio partido, muitos dos quais naquela altura dos acontecimentos, havia anos, se ressentiam do tratamento que ela lhes dava, começaram publicamente a questionar sua capacidade. Estes homens, a quem ela chamava de Wets, eram os membros mais respeitados do Partido Conservador e estavam em pânico. Ela estava levando o país a um desastre econômico que eles temiam ter de pagar com suas carreiras. A reação de Thatcher foi expulsá-los de seu gabinete. Ela parecia inclinada a afastar todo mundo, sua legião de inimigos crescia, seus números nas pesquisas de opinião pública caíam ainda mais. Certamente a próxima eleição seria a sua última. Então, em 1982, do outro lado do Atlântico, a junta militar que governava a Argentina, precisando de uma causa para distrair o país de seus muitos problemas, invadiu as Ilhas Falklands, uma possessão britânica à qual, entretanto, a Argentina tinha um direito histórico. Os oficiais da junta estavam certos de que os britânicos abandonariam as ilhas, áridas e remotas. Mas Thatcher não hesitou, apesar da distância 12.874 quilômetros, ela enviou uma força-tarefa naval para as Falklands. Líderes trabalhistas a atacaram por esta guerra sem sentido e cara.
Muitos de seu partido ficaram aterrorizados. Se a tentativa de retomar as ilhas falhasse, o partido estaria arruinado. Thatcher estava mais sozinha do que nunca. Mas uma boa parte do público agora via suas qualidades que tinham parecido tão irritantes sob uma nova luz. Sua obstinação tornou-se coragem, nobreza. Comparada com os homens confusos, efeminados, carreiristas à sua volta, Thatcher parecia resoluta e confiante. Os ingleses recuperaram com sucesso as Falklands, e Thatcher ergueu-se mais alta do que nunca. De repente, os problemas econômicos e sociais do país foram esquecidos. Thatcher agora dominava o cenário, e nas duas eleições seguintes esmagou o Partido Trabalhista. Interpretação: Margaret Thatcher chegou ao poder como uma estranha no ninho, uma mulher de classe média, uma radical de direita. O primeiro instinto da maioria das pessoas de fora que alcançam o poder é o de se tornar íntimas. A vida do lado de fora é dura, mas com isso elas perdem sua identidade, sua diferença, a coisa que as faz se distinguirem aos olhos do público. Se Thatcher tivesse se tornado como os homens à sua volta, teria simplesmente sido substituída por mais um homem. Seu instinto foi o de continuar do lado de fora. De fato, ela insistiu nisso o mais que pôde. Ela se colocou como uma mulher contra um exército de homens. A cada etapa do caminho, para lhe dar o contraste de que precisava, Thatcher escolhia um adversário como alvo: os socialistas, os Whigs, os argentinos. Estes inimigos ajudaram a definir sua imagem de pessoa determinada, poderosa, capaz de sacrifícios pessoais. Thatcher não se deixou seduzir pela popularidade, que é efêmera e superficial. Os especialistas podem ficar obcecados com os números da popularidade, mas na mente do eleitor que, para um político, é o campo de batalha, uma presença dominante é mais atraente do que a simpatia. Que uma parte do público deteste você, impossível agradar a todos. Seus inimigos, aqueles que se colocam nitidamente contra você, o ajudarão a forjar uma base de apoio que não o desertará. Não se aglomere no centro, onde está todo mundo, não há espaço para lutar em uma aglomeração. Pularás as pessoas, afaste algumas delas e crie um espaço para a batalha. Tudo na vida conspira para empurrar você para o centro, e não apenas politicamente. O centro é o reino do compromisso. Dar-se bem com outras pessoas é uma habilidade importante, mas tem riscos. Ao buscar sempre o caminho da menor resistência, da conciliação, você esquece quem é, você mergulha no centro com todo mundo. Em vez disso, veja a si mesmo como um combatente, um estranho cercado de inimigos. A batalha constante o manterá forte e alerta. Ela ajudará você a definir em que acredita, tanto para si mesmo como para os outros. Não se preocupe por estar antagonizando as pessoas. Sem antagonismo não há batalha, e sem batalha, não há chances de vitória. Não se deixe seduzir pela necessidade de que gostem de você, melhor ser respeitado, temido até. A vitória sobre seus inimigos lhe dará uma popularidade mais duradoura. Não dependa do não aparecimento do inimigo, dependa, sim, de estar pronto para ele. Sun Tzu, A Arte da Guerra, século IV a.C.